do Adeilson Salles, um escritor, em que ele traz para nós nesse livrinho uma mensagem sobre as etapas da vida. E nos diz ele: nós não temos como superar grandes obstáculos de uma única vez. Por isso, é preciso paciência, perseverança, persistência. O alpinista, aquele que sobe as grandes montanhas, ele enfrenta estas escaladas, vencendo etapas que previamente ele estuda e se programa. Os grandes problemas na nossa vida também podem ser superados gradativamente, se dividirmos eles em etapas por etapas. As lutas da vida são sempre recomeços, pois após enfrentá-las, nós estamos muito mais fortalecidos e renovados. Então nós vamos iniciar a atividade da tarde, rogando ao alto, aos benfeitores amigos, que nos envolvam, nos dando ânimo, nos dando coragem para a superação das etapas, dos desafios que surgem em nossa vida, para testar as nossas forças, para nos convidar a demonstrar o aprendizado que a todo momento vamos recebendo, pela conversa, pela observação dos fatos, pelo estudo, pelas palestras que recebemos aqui na Casa Espírita, por tantas e tantas oportunidades que Jesus tenta iluminar o nosso caminho e a nossa mente. Por isso, nós agradecemos esse momento e pedimos mais uma vez o amparo para que possamos entender a mensagem da tarde. Ao mesmo tempo, nós pedimos o amparo para os que estão trabalhando nos grupos em paralelo e para todos aqueles que estão no rol das nossas preocupações, familiares, conhecidos, amigos, e inclusive os desafetos, os que nos causam e que dificultam o vencer os obstáculos da vida. Teu nome, Pai amado, com a presença do Cristo e dos benfeitores amigos, nós damos então por início as atividades de hoje. A Priscila vem conversar conosco hoje sobre nós estarmos ao lado das pessoas certas. Uma boa tarde a todos, que a paz, a alegria, a esperança que o Cristo nos proporciona esteja conosco. Em algum momento vocês já se questionaram por que vocês nasceram naquela família? Por que a gente tem aquele ou aquela irmã tão diferente da gente? Por que a gente tem aquele filho, às vezes tão difícil? Será que realmente nós estamos no lugar certo, ao lado das pessoas certas? Não é por acaso, nem por coincidência que nascemos em nossas famílias. Não estamos nunca ao lado de pessoas erradas. Há razões para tudo e não existem coincidências nas trilhas do destino. Por isso, então, é errado a gente dizer que a gente não está casada com a pessoa certa. Nós estamos, sim, ao lado de quem é melhor para o nosso crescimento. Não é certo também a gente dizer por que Deus me deu esse filho tão complicado. É certo e tem uma razão para a gente ter esse filho nessas condições. Na maioria das vezes a gente não tem o esposo, a esposa ou os filhos que sonhamos, mas sim os que merecemos. Vejam bem, estão ao nosso lado aquele que a gente merece, aquele que se aproxima de nós, por afinidade, para resgatar débitos, para rever situações que ficaram desajustadas no passado.
Chico Xavier dizia que no lar nem tudo são flores. Ele, aqui o lar, é o cadinho das provações, recanto e reencontro de almas irmãs, beneficiadas ou prejudicadas por nós no passado. Quando fomos ligados à terra, tá? Deus fez essa ligação por laços consanguíneos e nos agrupou então em famílias, pois ele sabia a importância. Vejam a palavra que esse Espírito diz, a importância dessa amarração. E assim fomos colocados para que pudéssemos corrigir relacionamentos desajustados no tempo. Aqui já temos a certeza de um fato. Nós temos um compromisso com a família. Essa é a primeira constatação que nós já chegamos. Temos um compromisso com a nossa família. Ninguém caiu de paraquedas naquela família que está. Tem algo, um porquê nisso tudo. É por isso, então, que nós devemos ver o nosso grupo familiar como um corpo formado por almas carentes dos mais variados tipos, no qual quem mais conquistou, em todos os sentidos, aprende a socorrer ou auxiliar os que demoraram mais para realizar suas conquistas. Então vejam bem, ao nosso lado tem pessoas que a gente viu que não é por acaso. Por que eles estão lá? Para a gente em conjunto se melhorar. Aquilo que eu tenho de melhor, eu ajudo aquele meu irmão, na figura do meu esposo, do meu filho, que tem dificuldades. Por exemplo, eu sou uma pessoa bem pacienciosa. Então eu vou ensinar a minha família a como ter paciência. Eu sou uma pessoa que trabalha no bem. Então eu vou ensinar a minha família a desenvolver esta qualidade também. Eu sou uma pessoa um tanto irritada, mas a minha mãe, o meu pai, são pessoas calmas, tranquilas. Então eles vão me ensinar a ser uma pessoa mais tranquila. A gente troca experiências. Neio Lúcio, através do Chico Xavier, narrou uma experiência vivida por Jesus na casa de Simão Pedro. E ele diz que a paz do mundo começa sobre as telhas a que nos acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Então vejam a importância da gente aprender a ter paz lá na família. Porque como é que a gente, em muitos momentos até a gente se questiona, como que esse povo pode brigar tanto, fazer tanta guerra, quando nós temos guerras dentro da nossa própria casa. A guerra na nação, a guerra de um país contra o outro inicia entre quatro paredes, dentro de um lar. Assim também nós. Para que nós possamos viver num bairro em paz, nossa casa também tem que contribuir com essa paz. Para que a gente possa usufruir da paz numa cidade, o nosso lar precisa cooperar. Então nós precisamos plantar a paz, para que a paz do pouquinho migre e chegue ao todo. E realmente também a gente pode confirmar essa afirmação do Cristo quando nós analisamos o nosso dia a dia. A gente às vezes começa o dia com um desentendimento familiar e todo o nosso dia fica ruim. A gente sai de casa, já briga no trânsito, já briga com quem passa pelo nosso caminho e tudo se transforma numa guerra. E aonde começou essa guerra? Lá dentro do nosso lar. E às vezes, na maioria das vezes, por situações pequenas.
que nós não toleramos naquele que divide a família conosco. Na questão 775 do Livro dos Espíritos, vejam bem qual foi a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Como que a sociedade, o que aconteceria com a sociedade se não houvesse mais famílias? Vejam a resposta: um agravamento do egoísmo. Aquele que vive só, que não divide nada com ninguém, talvez tenha o egoísmo mais aflorado do que nós, porque na família a gente tem que aprender a dividir. A gente tem que aprender a dar um pouco mais de nós. Nós temos que aprender a tolerar, a ser paciencioso, como a gente já falou. O remédio, com essa resposta, o remédio para o egoísmo. O que é uma pessoa egoísta? Aquela que quer tudo para si, não divide nada com o outro. O remédio para que isso acabe, ele coloca como a família. Tanto é a importância desse agrupamento social. Cada componente que vive na família é um ser diferente do outro. Então, aquilo que eu não tenho, eu vejo no outro. Aquilo que o outro não tem, ele complementa com aquilo que eu tenho. As nossas limitações. Eu não sou muito boa nisso. Eu aprendo. O outro coopera comigo. Todos nós precisamos dos contrastes, das diferenças. Porque daí a gente cresce. Se todo mundo fosse igual, a gente não cresceria. Emmanuel diz também para nós que o lar é um purificador das almas endividadas. Vejam, é um momento onde a gente vai prestar contas. A gente vai rever situações. A gente vai reajustar os abusos que nós fizemos no passado remoto, anteontem, como também naquele passado que a gente traz de outras vidas. Porque Deus escolhe aquele que vem ao nosso lado. Deus proporciona aquele que vem ao nosso lado justamente para reajustar isso. Justamente para rever essas situações. Então a família é a base da sociedade e ela precisa ser mantida a todo custo. Nós precisamos preservar as nossas famílias. Ela é o nosso maior tesouro. Mesmo com muitos sacrifícios, vencendo muitas dificuldades, nós precisamos manter essa cédula da sociedade. Há duas espécies de famílias. As famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corpóreos. As famílias pelos laços espirituais, elas são mais duráveis e se fortalecem pela purificação. E elas vão continuar lá no mundo espiritual, através também dessas várias migrações. Uma hora a gente está encarnado, outra hora a gente está desencarnado. E esse grau de parentesco nós vamos manter. Já as segundas, que são as famílias corpóreas, aquelas que se formam sem nenhum aprofundamento, elas não duram muito tempo. As segundas são frágeis como a matéria. Se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Por isso que a gente vê, às vezes, muitas separações que mal casam, já se separam. E cada um vai refazer a sua vida, e cada um refaz, conquista outros lugares, conhece outra pessoa, porque aquela família não tinha uma programação para ela. Não era a pessoa certa. Não tinha um porquê dos dois juntos. Por isso se separaram
e cada um foi refazer a sua vida. Mas, isso tudo depois de tentar todas as maneiras para manter aquele lar. E se mesmo assim não deu certo, é porque não era para existir essa família. Não tinha um porquê dessa união. A gente vê então que com esses vínculos que a gente cria na nossa família, hoje eu posso ter sido o meu tataravô. Eu posso hoje ter como filha alguém que foi minha mãe em outra vida. E aí a gente chega à constatação que nós somos herdeiros de nós mesmos. Mais tarde, pode ser que aquela que veio como minha filha passe a ser minha tia, minha sobrinha. Então, quando nós temos esses laços familiares, espirituais, esses laços não se extinguem e a gente continua, mesmo momentaneamente estando encarnado, momentaneamente estando desencarnado. No filme do Nosso Lar, a gente via que lá no plano espiritual, muito bem representado, foi. Lá no plano espiritual, as pessoas vivendo em família. E é mais ou menos assim mesmo. Continua lá as famílias que aqui já viveram. E então a gente chega à conclusão que aquilo que a gente faz de mal para a nossa família, mais tarde nós vamos colher. Consequentemente também, aquilo que a gente produz de bom na nossa família, mais tarde nós também vamos colher, porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então a plantação deve sempre ser boa, para que a gente possa colher futuramente boas sementes, consequências boas. O colégio familiar, então, tem suas raízes sagradas na esfera espiritual. Então, lá na espiritualidade, a gente se reuniu e disse: nós vamos vir juntos, nós vamos ser pai, você vai ser minha filha, eu vou ter tantos filhos. Há uma programação para isso. Em seus laços, reúne-se todos aqueles que se comprometem no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. É no lar, meus amigos, é no lar que a gente pode moldar a nossa família. É no dia a dia que a gente pode se unir mais. É no dia a dia que a gente pode construir uma família feliz. Não necessariamente uma família com bom recurso financeiro, uma família que tem um bom emprego, mas não só isso. Que a gente possa construir uma família feliz. Vejam que eu disse que é nos lares que se moldam as famílias. Lar é bem diferente de casa. É bem diferente. Lar, casa, aliás, é edificação material. É o alicerce, é as paredes, é o telhado. Já um lar, vejam quão diferente é a definição. É a edificação espiritual. Reunião de pessoas com finalidades evolutivas, onde se exercita o perdão, a renúncia, a abnegação, a cooperação mútua, elementos imprescindíveis à construção do amor. Vejam, todos nós queremos ser amados, né? Todos nós queremos desenvolver essa potencialidade que é o amor. E para a gente conseguir construir, ser uma pessoa mais amorosa e receber mais amor, nós temos que passar por aqueles pontinhos ali, onde se exercita o perdão, a renúncia, a abnegação, a cooperação mútua.
Felizes são aqueles que perdoam e se oportunizam uma nova chance. Feliz é aquele que dá o melhor de si. Um dia, perante a nossa própria consciência, nós vamos prestar contas. E daí, quão bom seria se a gente chegasse lá e visse que a gente deixou bons frutos. Que a gente ajudou, cooperou para o crescimento de todos aqueles que Deus nos emprestou para que a gente crescesse juntos. A melhor escola, então, ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Nós não podemos esquecer o dever de cada um no núcleo familiar. Jesus nos ensinou que todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Qual é a vontade de Deus? Que a gente desenvolva o amor. E para isso Ele nos deu uma grande escola, que é viver em família. As famílias, ao longo do tempo, a gente ouve falar que a família está fora de moda. Agora não se casa, não se faz mais isso. Para que viver junto? Para que construir uma família? Isso já está ultrapassado. E a gente vê, ao longo dos anos, várias pesquisas que são feitas com base na família. E a gente percebe que a família não está ultrapassada, não. Só com uma família ajustada, dentro de um lar ajustado, nós vamos ter uma sociedade melhor. Como é que a gente vai querer viver num lugar bom, se lá na família todo mundo briga, todo mundo se xinga, todo mundo é revoltado, um agride o outro? Não há como. Uma é consequência da outra. Então a família nunca estará fora de moda. E a família também, ela tem uma grande condição de se adaptar às mudanças. As situações foram se modernizando, foram criando outras formas de se conhecer, mas sempre a família permaneceu. Sempre a família teve o seu espaço. Se a família, então, é o nosso dever imediato, a humanidade é nosso campo de serviço. Vejam o que ele diz: fugir do lar, em qualquer situação prevista, é egoísmo. Então, aquele que não se oportuniza viver em família é um egoísta. É abandonar o dever. É fugir que em algum momento terá que ser resgatado, trabalhado, expiado. Então, se a gente não se oportunizar essas situações em algum momento da nossa trajetória como espíritos, nós vamos ter que resgatar essas situações. Vamos ter que viver. Hoje pela manhã, escutando uma palestra do Divaldo, ele contou novamente aquela situação daquela senhora que chegou perto dele e disse assim: Divaldo, graças a Deus, Divaldo, eu aguentei meu marido até o final. Agora ele descansou e eu estou livre. Sabem o que Divaldo disse para ela? Você vai ter que voltar e viver tudo de novo com o seu marido. Porque se eu aguentei e fiz tudo? Não tem que aguentar ninguém, a gente tem que aprender a se amar. Então quem pensa que está ao lado e vai aguentar, está ao lado só aguentando, vai ter situações que vai ter que reviver, vai ter que resgatar. Porque nós devemos viver em família para amar. Aprender a amar. Nos doando, repartindo, dividindo muitas vezes a mesma cama, porque não temos condições de
espaço, às vezes moramos numa casa pequena, mas nós vamos ter que aprender a amar, superando dificuldades, aproveitando situações que nos chegam, dividindo angústias, mas só terá valido a pena quando a gente aprender a amar. A harmonia, então, no nosso lar depende de pequenos hábitos do dia a dia. Olha o presente que essa família teve. A senhora engravidou e teve 6 filhos juntos. Vejam o compromisso desse pai e dessa mãe. E as crianças hoje estão bem grandes, saudáveis. E ela, num momento, ela foi convidada. Ela poderia ter realizado o aborto, e ela optou em manter. E hoje as crianças estão grandes, bonitas. Ela oportunizou o retorno dessas almas à Terra, porque ela sabia do compromisso dela. Aí eu trouxe então para vocês algumas dicas para a gente viver um pouco melhor em família. A gente botou como título Comece Hoje Mesmo. O que a gente quer com isso? Vocês lembram a última vez que vocês olharam para aqueles que estão ao lado de vocês e disseram para eles, né, que os ama? Como é bom tê-lo aqui. Minha filha, meu filho, como eu te amo. Que bom que estamos caminhando juntas. Às vezes a gente só espera datas especiais para dizer isso. Que bom que você está ao meu lado. Muito obrigado por você ter me ajudado. Então não vamos esperar situações especiais para isso. Vamos agora, vamos aproveitar essa oportunidade de dizer, falar, receber a nossa família com um sorriso. E isso pode ser feito hoje. Não precisamos esperar, até porque a gente nem sabe se a gente amanhã vai acordar. Então não vamos perder oportunidades de dizer o quanto a gente ama aquele filho, aquela filha, mesmo que seja às vezes difícil o nosso relacionamento. Um dos maiores arrependimentos que o setor de enfermagem costuma relatar nos hospitais, quando as pessoas estão quase morrendo, elas costumam ter um arrependimento, e o maior deles é a falta de falar para o familiar que o amava, a falta de tempo que dispensava a família. Esse é um dos maiores arrependimentos. E nós que estamos tendo agora já a oportunidade de nos alertar quanto a isso, que possamos fazer isto já, não deixar para depois. Outro fato bem interessante é reconhecer os nossos erros. Ninguém é perfeito. Então aceitar, eu errei, você me desculpe, você me perdoe. Passar por cima do orgulho e reconhecer que não fez a melhor escolha. E não ter vergonha disto. Não ter vergonha disto. Ir lá, reconhecer no erro, pedir o perdão, pedir desculpas e dizer, eu vou tentar não fazer mais. Fazendo isso, a pessoa já vai ver que a gente tem uma intenção de acertar da próxima vez. E vocês tenham certeza que a gente quer o que vai se sentir mais leve depois disso. A harmonia vai voltar. Porque a situação foi resolvida. Investir no afeto. O contato físico agradável, é quando a gente faz carinho numa pessoa, é muito importante para nós. Nós precisamos desse afeto, e quão bom é a gente receber um abraço. Então, por que a gente também não investe nisso? E abraça. Às vezes a gente abraça a vizinha e não abraça um filho.
E o nosso compromisso, lembrem, é com a nossa família. E o afeto também pode ser uma forma da gente aproximar. Se aproximar. A gente às vezes tem dificuldade, então vai lá e dá um abraço. Aquilo ali já abre uma condição da gente conversar. Reparar as arestas, ver aquilo que não está muito certo. Falar, eu não gostei que você fez isso. Você poderia ter feito desta maneira. Não foi bom, eu não gostei. Tu não acha que assim seria melhor? Isso ajuda também a boa convivência. Respeitar, então, os limites de cada um. E isso é um dos hábitos mais difíceis, porque a gente sempre exige muito do outro. E às vezes o outro não está pronto, não consegue nos dar aquilo que a gente quer. Então a gente tem que respeitar. Tem que entender. Cada indivíduo da família tem seu ritmo, seu jeito de vivenciar as coisas da vida. Tanto os filhos como os pais desenvolvem essa percepção do jeito de cada um. Procurar respeitar essas peculiaridades pode ajudar a resolver muitos conflitos familiares. Então, respeitar o limite de cada um. Esse aqui é um dos mais importantes. A gente deve cuidar o que a gente fala. Às vezes a gente chama um filho de burro, você não vai conseguir nada, não é assim, você é isso, você é aquilo. E na maioria das vezes, aquele indivíduo, aquele ser, o filho da gente acaba interiorizando que ele é burro, que ele não aprende nada, e passa a ter dificuldades de aprender. Nunca falar nada quando a gente está com raiva. A gente vai se arrepender depois. Silenciar. Num primeiro momento, silenciar. A partir do momento que tu silencia, tu já respira um pouco, e daí tu já pensa. A ajuda espiritual chega. Porque às vezes a gente não deixa, a espiritualidade quer nos ajudar, mas a gente está tão brabo que a espiritualidade não consegue chegar, não consegue nos ajudar. As palavras têm poder. Então, cuide do seu falar. Usar sempre uma linguagem para incentivar, valorizar, mesmo que a gente tenha que chamar a atenção. Não arrumou a cama direito, não lavou a louça direito? Ó, que bom que você lavou a louça para mim, mas da próxima vez você capricha um pouco mais. Puxa melhor a coberta, arruma melhor, faz desse jeito. Sempre valoriza para depois dar o puxãozinho de orelha. Puxãozinho que a gente diz de forma de dizer como que quer. Mas sempre, como vocês não iam gostar de ser, que fossem assim com vocês? Então, eu gostaria que fossem assim. Tivessem que me chamar a minha atenção, valorizem primeiro o que eu tenho de bom. Porque todo mundo tem algo de bom. Depois a gente, faz desse jeito. Seria melhor se tu fizesse assim. Priorizar o bom humor. Resolver as situações com bom humor. Eu resolver uma dificuldade que eu tenho, braba, ou com bom humor, aonde será que eu vou ter um resultado melhor? Como é que eu vou conseguir resolver isso de uma forma melhor? Com bom humor. Tendo mais calma, mais paciente, valorizando e às vezes até vendo que aquele erro que a gente fez não foi tão grande assim. Então, priorizar o bom humor. Incentive o diálogo. Foi aquilo que a gente já falou. Vamos conversar mais, trocar ideias. Deixar o outro falar. Às vezes a gente já sai acusando. Tu fez aquilo, tu que é o culpado. Vamos deixar ele falar. A outra falar, o filho contar por que fez isso, por que fez aquilo. Estimular a solidariedade. Ninguém é tão pobre em termos espirituais, em termos materiais, que não possa ajudar o outro. Então, vamos estimular nossa família, aqueles que convivem com nossos filhos.
Vai lá, ajuda, coopera. Ah, a vizinha está doente, vai lá e alcança um prato de sopa. Ah, vai lá e contribui. Junta o lixo que está ali, ela está com a perna machucada. Vamos incentivar a solidariedade. E nisso, e em outras situações, a gente tem que sempre lembrar do exemplo. Nós temos que dar o exemplo. Se a gente quer que o outro seja diferente, nós temos que mostrar como é que a gente quer. Então, a gente tem que dar o exemplo. Tem estudos, isso é conhecido, todo mundo sabe, que a criança aprende mais vendo do que ouvindo. Então, se eu quero que as coisas sejam assim, eu tenho que mostrar como é. Ele vai aprender mais do que eu dizendo, ó, você faz assim, faz assado. Então, eu vou lá e dou o exemplo. No momento de uma discussão, quando eu silencio, eu dou o exemplo, um bom exemplo. E assim a gente vai construindo um lar melhor, um lar mais harmônico. E o grande instrumento que a gente tem ao nosso alcance é o Evangelho no lar. O Evangelho no lar é um momento semanal que a gente convida quem para nos visitar? Quem está ali na porta? Quem está ali na porta? Jesus. Então é um momento semanal que a gente convida Jesus para estar dentro da nossa casa. Já teve palestra aqui, vocês sabem como é que faz o Evangelho? Toda semana, naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, a família se reúne, faz uma prece, lê uma mensagem. Ah, eu não tenho o Evangelho para ler. Nós temos aqui o Seara Espírita, com mensagens, com histórias que a gente pode utilizar. Aí a gente lê aquela mensagem, aquela história, conversa com a família, faz o momento das preces, de vibração, onde a gente faz uma prece para quem a gente quiser e encerra. Na outra semana, naquele mesmo dia, a gente vai de novo fazer a prece. Convidar novamente para Jesus ir na nossa casa. Uma família que faz prece unida, permanece unida nas maiores dificuldades. Então é um momento, a casa tem ali um folhetinho, quem quiser pode levar, de como implantar o Evangelho no lar. Esse é um instrumento valioso, são pontos de luz que a gente cria dentro da nossa casa. Porque a espiritualidade é amiga, Jesus vai nos visitar. Para finalizar, eu vou deixar uma mensagem da Joana de Ângeles, que fala assim: o lar é o templo da família. Os filhos são empréstimos divinos para a construção do futuro ditoso. Todo o tempo possível, todo o nosso tempo deve ser aplicado na convivência familiar. Através de quê? Dos diálogos, dos exemplos, tornando-se o método mais eficaz de educação. Os hábitos adquiridos no lar, aquilo que a gente ensina lá no lar, permanecem por toda a existência e se transferem para além do corpo. Vão com nós. Educar é viver em dignidade, deixando que se impregnem dos conteúdos com vigor aqueles que participam da convivência doméstica. Agora vejam o que ela fala. Tudo quanto invistas no lar, retornará conforme a aplicação feita. Faze do teu lar a oficina onde a felicidade habita. Então esse é o convite que eu deixo para vocês. Dar uma nova oportunidade para a família de vocês. E com isso, implantem o Evangelho no lar. Que a paz do Cristo permaneça entre nós. Dando sequência, então, às atividades da tarde, nós passamos agora ao momento
do passe espiritual, ao momento das irradiações. O passe é aquela transmissão de fluidos que os benfeitores amigos vão envolver a cada um de nós. Nesta forma, não há necessidade do aplicador. Basta que nós mantenhamos a sintonia, a confiança e a fé. Durante esse momento, o nosso pensamento pode trazer à sua tela a imagem daqueles que nós gostaríamos que também fossem envolvidos por esse feixe de luz, por essas vibrações de saúde, de harmonia, de incentivo, de coragem, de paz. Amigo Jesus, Tu conheces as nossas lutas, as nossas dores, os obstáculos que estamos enfrentando, ou daquele afeto, daquela pessoa que nos preocupa nesse instante, algumas distantes, e que sabemos do seu calvário, dos seus desafios, da sua enfermidade física, da dificuldade de convivência doméstica, da falta de emprego, da dificuldade de manter a vida com dignidade. Outros que se deixaram levar pelos vícios, por caminhos que nós não aprovamos e que não atendem às leis de Deus nem à moral do Cristo. Pedimos, envolve a todos nós, almas em aflições, ainda sofrendo para nos desvencilhar das nossas imperfeições, das nossas mazelas. Esteja conosco, no nosso coração, na nossa mente, nas nossas mãos, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, pelas ruas da cidade, fazendo com que a gente possa agir sempre com mansuetude, com calma, com benignidade, com compaixão e com muita alegria e com muita fé. Que estas vibrações possam permanecer em nosso coração, em nossas mentes e retornarmos então aos nossos afazeres, aos nossos lares com esta renovação íntima. Agradecidos por tudo, Senhor, te pedimos também pelos que se encontram nos presídios, nos hospitais, pelos que estão nas escolas, pelos que estão no trabalho, nas construções, pelos que estão em qualquer ambiente, tentando dar a sua contribuição para o mundo e ganhar honestamente o pão de cada dia. Obrigado, Senhor. Então, com esta prece, nós encerramos